Olá, meu irmão, a paz de Jesus, o amor de Maria e o fogo do Espírito Santo a todos vocês. Estamos aqui no capítulo 5 deste livro, onde Jesus ressuscitado no meio de nós, ele nos traz a sua sabedoria, o seu ensinamento. E hoje, ressuscitando a providência. O autor ele traz para nós esse tema e está escrito no Evangelho de São João, hoje, o Evangelho do dia, o Evangelho de São João, capítulo 21, do 1 ao 7. Convido você a abrir, a meditar comigo este capítulo, onde a palavra vai dizer assim para nós. Depois disso, tornou Jesus a manifestar aos seus discípulos. Junto ao lago de Tiberíades, manifestou-se deste modo. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná, da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos. Disseram-lhes Simão e Pedro, vou pescar. Responderam-lhes, também vamos nós contigo. Partiram e entraram na barca. Naquela noite, porém, nada apanharam. Chegada a manhã, Jesus estava na praia. Todavia os discípulos não reconheceram. Perguntou Jesus, amigos, não tem casos alguma coisa para comer? E o que me chamou a atenção aqui que eles não responderam a Jesus. Disse-lhe ele, lançai a rede ao lado direito da barca, e achareis. Lançaram a rede, já não podia arrastar por causa da grande quantidade de peixes. Então aqueles discípulos a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Quando Simão Pedro ouviu dizer que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se às águas. Palavra da nossa salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos, ressuscitando a providência. O autor ele traz isso para nós, e o que me chama a atenção aqui, no contexto que ele traz, é o contexto da pandemia. Esse livro foi escrito na pandemia, e aqui ele fala, né, qual é o segredo para passar por essas terríveis crises econômicas. Nós sabemos como está difícil a crise econômica, tudo que está acontecendo, os preços altos. Como nós vamos viver nesta crise econômica, nessas dificuldades de empregos, nessas dificuldades? E o autor ele traz isto. Esta providência vem de Deus. Independente de como anda a situação econômica, Deus ele tem provido e provém na nossa vida. Sabemos que vários dos discípulos tinham como profissão a origem da pesca, antes de conhecerem Jesus. Eu imagino no começo, quando Pedro ele foi chamado, o milagre ali que Jesus fez da pesca abundante, assim como também depois da ressurreição, conforme nós lemos, Jesus ele fez um milagre ali, onde Pedro ele pesca vários peixes. Eu imagino Pedro olhando assim, nossa, não preciso mais trabalhar com essas quantidades de peixes aqui, né? Eu consigo pescar todos os dias e eu vou ficar rico. Não, e no primeiro chamado, no primeiro milagre que Jesus faz com Pedro, ele pede para largar a rede, largar tudo. Imagina a profissão dele, ele olhando ali agora, nossa, tudo que eu não pescava, eu tenho pescado, pesquei hoje, e Jesus pede para que ele largasse. Então imagina, irmãos, aquele milagre está acontecendo, é como se nós tivéssemos um milagre hoje de um recurso financeiro muito alto, mas Jesus olha e fala, não, larga tudo e vem. E é a confiança na providência. Neste momento Jesus não apareceu para eles há uns 2 dias. E hoje sentiram saudade de pescar. Pescaram a noite inteira e nada pegaram. Não porque estavam desacostumados do ofício, mas porque algo inexplicável parecia estar acontecendo naquela noite. Ao amanhecer do dia, Jesus apareceu ressuscitado na margem e perguntava se alguém tinha um peixinho para comer. Contaram a ele o que havia acontecido sem reconhecê-lo. Então Jesus deu a eles a ordem de jogar a rede pelo lado direito. Qualquer pescador experiente sabe que naquela hora da manhã não se pega peixe. Porém, obedeceu a ordem jogando a rede
pelo lado direito pegaram tanto peixe que na mesma começou a se romper. Contabilizaram 153 grandes peixes. O que está por trás desse número? O número 100 significa totalidade, plenitude das ovelhas que fazem parte do redil de Jesus. O número 50 significa as regiões povoadas por Israel, que recebem de Deus como herança para gerações de provisões. Depois o número 3, que significa a tipologia bíblica, significa o número perfeito. A partir do ministério da Santíssima Trindade, o Senhor, que é perfeito, uno e trino, que dá a todas as ovelhas pertencente aos rebanhos a graça da provisão, a providência do sustento, que não somente material, mas econômico, mas se apresenta com elas como a providência de todas as necessidades. A ressurreição nos traz uma unção, a multiplicação nesses tempos. A palavra providência foi atribuída em nossos meios como algo experimentado apenas entre os missionários e instituições que vivem de doações e donativos. Também mas não somente. Somos chamados a fazer a experiência da providência divina dos empregados e dos empresários. No Evangelho de São Mateus, capítulo 6, versículo 33, Jesus: buscai o primeiro reino de Deus e tudo vos será acrescentado. Jesus está falando sobre a moeda dos impostos pagos a César, deixando bem claro que nossa vida são dele, mas os deveres sociais, como pagar as nossas contas, também é necessário. O que Jesus espera de suas ovelhas é que experimente a providência, porque além do pastor também é um Deus provedor. No Evangelho de São Mateus, capítulo 13, versículo 18, a parábola do semeador, Jesus contou e ele mesmo fez questão de explicar. Jesus explica que a semente que caíram no meio dos espinhos são aquelas pessoas que receberam a palavra e cumprem seus preceitos, entendem tudo e se emocionam. Porém, para a volta da casa, a preocupação pelos bens materiais e buscam os recursos financeiros, que Jesus chama aqui de riquezas, mata a semente que foi lançada. Parece que na igreja, aos domingos, tudo é lindo. Mas quando amanhece na segunda-feira, a vida volta ao normal. Busca pelos recursos e faz esquecer da semente que foi lançada no dia anterior. Daí ela morre durante a semana. Mas outro ensinamento de Jesus sobre isso no Evangelho de São Mateus, capítulo 6, versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, a Deus ou ao dinheiro. Continua afirmando: quem quer dizer isto vai amar ou odiar um ou outro, pois não dá a dedicar aos dois ao mesmo tempo, com a mesma intensidade. Quem serve ao dinheiro coloca o primeiro lugar e o amará. Concentrará nele todas as forças consequentes e abandonará a Deus. Dinheiro clama por mais dinheiro. A pessoa que quer fazer hora extra, quer ter 2 empregos, quanto mais quer. É um círculo vicioso. Jesus está deixando claro que Deus e o dinheiro não conseguem se assentar ao mesmo trono. O missionário, o padre, o pai de família, o empresário, o microempreendedor, todos são chamados à experiência da providência. A pandemia veio nos mostrar isso. Mais uma vez, ele traz esse contexto da pandemia, quando foi escrito esse livro. Mas o que me chamou a atenção aqui, quando ele falou sobre a Santa Missa, que nós vamos à missa aos domingos, nós achamos tudo lindo, uma bela homilia, mas quando chega no outro dia, nós esquecemos da palavra, pelas preocupações que temos das nossas contas, pelas preocupações de como vamos fazer, porque não acreditamos e não temos confiança em Jesus, não temos confiança em Deus, que Ele vai prover em nossa vida. Deixamos aquela palavra morrer, deixamos aquela palavra que foi nos trazida na homilia e não temos confiança. E deixamos essa semente da palavra morrer em nossos corações. Durante a semana inteira temos esta morte espiritual, a morte da palavra dentro de nós. E quando começa mais uma vez o domingo, achamos tudo bonito, mais uma vez estamos lá. Às vezes nem prestamos atenção na homilia porque estamos preocupados. E o Senhor lhe fala hoje ao meu e ao seu coração para confiar na providência. Ele trouxe aqui também para nós que não dá para servir 2 senhores, o dinheiro e a Deus.
Nós vamos colocar sempre um à frente do outro. Sempre um vamos colocar no trono. Ou é a Deus ou é o dinheiro. Quando mais trabalhamos, mais queremos dinheiro, mais fazemos hora extra e não confiamos na providência de Deus. E aqui ele vai trazer algumas práticas em que ele encontrou na Bíblia. 3 caminhos seguros para experimentar a providência. Trabalhar honestamente. Aqui na carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 6, aparece um discurso em meio estranho de São Paulo. São Paulo diz que há muitos irmãos ali, inclusive dentro da igreja, professando a fé, que estão se ocupando em nada fazer. Aqui ele vai trazer num contexto aqueles que acreditavam na vinda logo de Jesus e não estavam mais trabalhando, sendo penosos a outras pessoas, não sendo honestas. E ele fala, que eles estavam usurpando das pessoas. E ele fala, que muitos estão hoje também fazendo isso. Estamos numa geração cômoda, acostumada com celular, internet, come na casa dos pais, moram de favor, mesmo sem providencialidade. Tem gente que paga aluguel para fazer o trabalho de escola. Tem gente que paga alguém para fazer o trabalho da escola, da faculdade, prefere as coisas prontas ou projetos sem esforços. O mercado é competitivo, exige uma boa entrevista, chegar cedo, sair tarde, dedicação, entusiasmo. A vida está exigindo das pessoas que querem pensar e não somente executar. Tem ideias que vestem a camisa daquilo que fazem dispostas. Aqui ele vai trazer para nós aquelas pessoas que querem mesmo trabalhar. Não que sejam penosas, mas a providência também vem do nosso trabalho. Aqui também ele traz no segundo tópico, administrar bem e ter planejamento. No Evangelho de São Lucas, capítulo 14, versículo 28, Jesus está falando como se fosse um administrador que diz que o homem que pensa em construir primeiro, senta e planeja, começando a construção até chegar ao acabamento. Ainda diz que isto não acontecer, pessoas vão ridicularizá-lo, e começou por meio de um caminho porque não soube planejar, administrar. O mundo espiritual é bem disciplinado. Se você não se organizar, não administrar corretamente, não se planejar, vai conseguir chegar a lugar nenhum. E aqui ele trouxe nesse contexto que quando a gente quer construir algo, a gente tem que nos planejar. Nós temos que planejar o nosso futuro, o estudo, a faculdade. E muitas das vezes nós entramos em dívida porque nós não planejamos, não entramos, não fazemos como este homem que Jesus cita, de planejar as suas contas, os seus futuros. E por isso que às vezes nós falamos, Deus não tem provido na nossa vida, porque nós mesmos cometemos esses erros porque nós não planejamos. Quando nós queremos algo, nós temos que planejar. E aqui também, o terceiro ponto aqui eu achei muito interessante, é um texto muito extenso, mas eu vou tentar trazer uma resumida para nós. Desenvolve corretamente o dízimo. Um dos mais conhecidos e profetas, Malaquias, no capítulo 3, está acontecendo um diálogo entre Deus e o profeta, no que ele diz: Senhor, que diz aos antepassados do profeta? O profeta pergunta onde eles enganavam o Senhor. Diz, ele se referia aos pagamentos dos dízimos e da oferta. Aquele povo seguia os mandamentos e um deles está escrito: não roubarás. E não serve apenas tirar algo escondido de alguém. No caso, o Senhor estava dizendo que quando o dízimo não era devolvido, enganavam além e roubavam a Deus. Continuando o diálogo, o Senhor diz que o dízimo deve ser pago integralmente para que haja alimento no templo. Portanto, a primeira função do dízimo é sustentar a casa de Deus. A igreja voltou a tocar no assunto chato e mais é necessário. Ele fala que ele vai tocar num assunto chato, mais necessário. Quando vamos à Santa Missa, gostamos de tudo lindo e maravilhoso. Queremos assentos disponíveis, uma igreja limpinha, bem iluminada, queremos ar-condicionado, ventiladores ligados. Gostamos de velas, flores, paramentos lindos, ser bem recebidos, uma secretária educada e sempre disponível, transmissão via internet, projetores da liturgia no telão ou impressa, correto? Alguém parou para pensar até agora tudo que falamos
tem gastos? De onde vai vir o pagamento dessas despesas? Do dízimo dos fiéis. Grande parte dos católicos não são dizimistas, reclamam a falta de algo que tem citados acima, e quando o padre vai falar em dinheiro, é taxado como se só se falassem disso. Quem não é dizimista está usufruindo das coisas que os outros estão custeando. Isso não é justo. Rifas, bingos, leilões, quermesses até podem ser uma fonte de receita financeira, mas com intuito de reformas ou melhorias. Mas o que deve sustentar o cotidiano da paróquia é o dízimo. A continuação desse texto é provocativa. O Senhor convida o profeta a fazer a experiência e verás que Deus abrirá as comportas do céu, dando-lhe o do necessário em algumas tradições que multiplicam 100 vezes mais as suas finanças. O dízimo liberta as maldições financeiras em todas nossas raízes familiares. O Senhor está provocando o profeta, como diz o ditado, pagar para ver. Quem é o dizimista para testemunhar esse texto? Não é possível explicar como consegue tirar do dízimo, pagar as contas e ainda sobrar. A matemática não bate, é verdadeiro milagre. O Senhor ainda apresenta um bônus extra. Diz que vai afastar o gafanhoto, o migrador, o devorador, e o que corrói e estraga, rouba os bens e a colheita do dízimo. O Senhor promete ao dizimista será blindado dos seus bens e que nada nem ninguém vai tocar naquilo que é seu, e uma proteção. Dizer que não é dizimista porque não gosta do padre, porque não concorda com algumas coisas da paróquia, porque a prestação das contas não é bem clara, é importante aprender que o dízimo não é uma aliança com o padre e muito menos com uma obra social da paróquia. Dízimo é uma aliança com o altar e diretamente entre você e Deus. Biblicamente falando, pegamos as primícias e oferecemos no altar. É o Deus que nos oferece depois que você entrega a oferta no altar. O responsável por isso prestarão contas a Deus de contudo acontecer o papel de dizimar. Fotos, prestações de contas é um direito seu, mas não é fundamento do dízimo. Não é a sobra, nem o resto que dar este mês. Biblicamente o dízimo será 10%, daí a palavra dízimo, 10ª parte. Este assunto assusta os católicos e o padre falar isso no altar. Será rejeitado durante a igreja adotada ao discurso da segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 7, que diz: cada um dê com generosidade conforme o coração, porque Deus ama a quem dá com alegria. A igreja acredita que o valor saindo do coração, já que estamos falando de aliança, é o que importa, mas não podemos, tendo ciência de tudo, repassar um dízimo muito baixo, achando que isso está ajudando a igreja. Por isso, São Paulo continua o texto acima, dizendo que a semeadura mesquinha, colheita mesquinha. Semeadura grande, colheita grande. Se está no trabalho hoje e não consegue dizimar até agora, assim volta e retome. Quem investe no reino de Deus sempre vai colher com abundância. É a vontade de Deus a nos dar 153 grandes peixes. Irmãos, aqui ele trouxe para nós o que nós gostamos de ver quando estamos na igreja, mas tudo isso tem um custo. E a providência de Deus quando nós provemos também no reino, quando nós provemos também no templo. Aqui ele trouxe para nós administração com planejamento, trabalhar honestamente e também quando nós provimos no templo. Hoje o tema para nós foi o dízimo, mas também a providência. Aqui o Senhor ele provê, ele fala que ele provê todas as coisas, mas nós temos que confiar. E nós vemos quantos testemunhos de pessoas que falam que quando eles dão o dízimo nada falta, as contas conseguem ser pagas e também ainda sobra. Isto é confiança em Deus, é dar e também confiar em Deus que nada vai faltar. O que o Senhor me chamou muita atenção nisto tudo é buscar as coisas do alto, buscar ao Senhor a todo o tempo que Ele vai prover. Eu tenho escutado isso, muitos falam, eu não vou na igreja porque eu não tenho tempo, eu tenho que trabalhar, eu tenho que pagar minhas contas. Mas, irmãos, nós estamos aqui pensando somente nos bens materiais, nas coisas que passam. A própria palavra fala, todas as coisas vão passar, mas a palavra do Senhor não vai passar.
Eu vejo pessoas falando que não vai à igreja porque tem que trabalhar, que não tem tempo. Mas, irmãos, se não temos tempo para o Senhor aqui, por que achamos que nós vamos ter tempo para o Senhor no céu? Porque não buscamos Ele aqui, irmãos. Não estamos buscando Ele aqui. Quando buscamos Ele aqui, irmãos, a providência virá em nossa vida. Eu convido a você, irmão, a confiar na providência de Deus. Voltar a confiar nesta providência que o Senhor está trazendo para nós. Ressuscitando a providência em sua vida. Que você, assim como o autor trouxe para nós, confie na providência. Que faça os seus planejamentos, sim. Que trabalhe honestamente. Que faça a sua oferta. Mas, em tudo isso, acredite na providência de Deus. Que Deus abençoe você. Um ótimo dia. Fiquem com Deus.